Quando a gente fala de servidores, né, de redes de computadores, a gente precisa ter elementos especiais para armazenar essas senhas, né, com segurança. Eu já falei para vocês, né, que a gente coloca computadores no que a gente chama de domínio, né? Então, todos os computadores são membros de um domínio, que é aquela rede local, né? O que acontece? Nestas máquinas, nestas redes, você sempre vai ter um servidor, um ou mais servidores, tá bom? E se esse servidor for Windows, provavelmente ele vai ter um componente chamado Active Directory, que faz o gerenciamento de usuários e de senhas para aquela rede. E por que se usa um Active Directory? Para que se usa um AD? Se usa porque ele gerencia todo esse processo de forma muito eficiente e permite que você, administrador, instale uma política de senhas de forma muito mais rápida. Tá? Porque toda vez que algum computador se conectar a esse servidor, ele vai implementar a nova política de senhas. Então isso é feito de forma automatizada. O que é interessantíssimo quando a gente tem um domínio com um número de equipamentos elevado. Agora, se você tem uma máquina sozinha, autônoma, que ela não faz parte desta rede, você vai usar o sistema local, as contas de usuário locais. Ok? Pode acontecer isso? Sim, lógico, né? Você tem máquinas, por exemplo, que são utilizadas para determinadas funções dentro de empresas, onde elas não estão na rede e nem na internet. Elas são usadas, por exemplo, para controle lógico do processo, o famoso CLP. Tá? E aí tem uma máquina ali, tem um computador, que não se conecta a nada, a não ser aos sensores daquela máquina que ela está gerenciando, e aí ela não precisa ter nada disso. Tá bom? Mas geralmente temos uma rede com o servidor Windows, então muito provavelmente esse servidor Windows vai ter uma função chamada Active Directory que vai gerenciar usuários e senhas. Além dos usuários, né, ele gerencia grupos, tá bom? Porque você pode ter, por exemplo, funcionários do departamento administrativo, funcionários do departamento controladoria. Então, quando você tem um servidor com Active Directory habilitado, essa gestão de processos, ela é muito mais eficiente e rápida. Tá? O que nós precisamos ficar atentos, né, em relação à manutenção nas contas do Windows? Eu já falei sobre isso quando a gente falou na aula passada, sobre segurança, né? Assim que o funcionário entrou em férias ou foi desligado, a conta dele precisa ser bloqueada ou excluída. Tá? Porque se você deixar isso disponível, pode ser que você tenha uma surpresa desagradável em relação aos dados ou ao gerenciamento que esse funcionário fazia no equipamento. Tá? Então, esta política de cancelamento de contas, ela precisa sempre estar sincronizada com a unidade de recursos humanos da empresa. Também, nesta área de manutenção de contas, é possível imaginarmos a permissão de um acesso a convidados. Então, pode ser que você tenha uma ou duas máquinas ali na recepção da empresa, na produção, que podem receber, né, autorizados para usar o computador. Bom, então isso também deve estar previsto dentro da política. Os relatórios dentro do Active Directory nos permitem traçar um perfil de uso do equipamento pelo usuário, pela pessoa. Então, o servidor vai nos dar vários relatórios, né, vários logs de uso do login, número de tentativas de falha de login, limite de tempo, bloqueio de tela excedido, credenciais, né? Então, os logs
do Active Directory que o Windows Server cria nos permitem traçar perfis e aí escolher caminhos mais adequados. Ainda, dentro dessa questão de Active Directory, né, num servidor, você precisa sempre pensar no seguinte: direitos e permissões, né? O que alguns funcionários terão de direito e o que outros não terão. O que alguns funcionários terão de permissão e outros não. Vou dar um exemplo aqui, tá? Backup, tá bom? Backup. Backup é um direito, tá? Por quê? É um direito do funcionário salvar seus arquivos para que eles estejam em segurança. Aí você vai dizer para mim assim, mas também é da empresa. Ótimo, mas neste momento é o funcionário quem está pedindo. Então ele tem direito a fazer isso. Alguns funcionários, por exemplo, dependendo da função, têm direito ao acesso à internet. Outros não têm. Tá bom? São direitos, tá? Já as permissões são regras. Então vamos imaginar que você tenha uma pasta num determinado computador que contém documentos oficiais e sigilosos. Nem todos os funcionários terão permissão de acesso para aquele local. Os mesmos funcionários podem ter direitos sobre algumas pastas, mas naquela em especial não há permissão. Então são elementos que precisam ser considerados quando você traça o perfil de uso de um equipamento por um determinado departamento / usuário. Tá bom? Então você precisa sempre pensar no contexto. Olha que complexo, né? Você só está querendo dar acesso ao funcionário a um computador. Só que você precisa prever várias situações, né? Afinal de contas, existe aquele conceito da engenharia social, que a gente já apresentou, onde uma pessoa mal intencionada convence um funcionário ali a entregar as informações. Tá? Então, vamos ficar sempre atentos em relação a isso. O servidor, como eu disse, ele pode tratar de usuários ou de grupos. Tá? É mais fácil criar um grupo e colocar todos os usuários lá dentro do que ficar atribuindo características de senha ou de login para usuários independentes. Tá bom? Vantagem, né? Aqui tem bem o contexto que a gente já colocou, né? Então, quando você cria grupos locais dentro de um servidor, você quer fazer várias coisas, né? Você quer adicionar pessoas, você quer criar uma conta de usuário específica, você quer que esses usuários fiquem identificados, né? Ao mesmo tempo que você pode querer criar um grupo novo ou excluir um grupo. Então, observe que trabalhar com uma Active Directory dentro de um servidor Windows é algo que se faz com muita frequência, né? E o leque de opções é muito grande, né? Dá para você fazer várias coisas diferentes. Aí tem, né, uma tela do Active Directory para vocês poderem ver. O Windows Server ele é muito parecido com o Windows comum, só que ele tem essas funções adicionais. Tá? Então aqui a gente tem uma tela de criação de contas de usuário. Então você vem aqui em Active Directory, né? Vai lá na caixinha de pesquisa, digita Active Directory ou AD, cai nessa telinha e aí você vem aqui em Users, usuários, né? Clicou, ele vai abrir a lista de usuários e aí você vai poder fazer as alterações. É nessa telinha também que a gente define, né, o intervalo de tempo que a senha vai ser renovada, qual é o comprimento mínimo dela, né, todas essas questões. Tá bom? E também suspendemos a conta do usuário ou cancelamos, né, tudo por aí. Você pode se perguntar assim, tá, mas a empresa pode cancelar a conta do usuário e permanecer com os dados dele? Não, não pode. Se os dados foram particulares, esses dados precisam ser devolvidos. Ok, não era permitido. Então aí é uma negociação legal entre empresa e funcionário. Dados da empresa
tá? O funcionário não leva. Embora muita gente diga assim, mas eu vendi o meu trabalho para a empresa, né? Eu tenho direito. Não tem. Legalmente não tem. Os dados são... A preferência sempre é que os dados sejam mantidos na própria empresa. Por isso a importância, pessoal, a importância de você, como gestor de uma rede ou de um sistema, orientar seus funcionários para que as máquinas sejam utilizadas unicamente com as finalidades claras de trabalho. Né? Tem um funcionário que confunde as coisas, né? E deixa lá centenas de milhares de fotos, de PDFs e coisas que ele não poderia ter. Bom, então, antes de tudo isso, é imprescindível criar uma política de uso. Tá? Pessoal, geralmente, quando o funcionário é demitido, mas ele não se preocupa naquele momento de pegar os dados, o pessoal do TI extrai esses dados, faz backup dele e deixa lá numa pasta, por exemplo, por 60 dias, por 90 dias, né? Só para evitar qualquer tipo de problema, né? Qualquer questionamento que esse funcionário faça num futuro muito próximo, tá bom? Firewalls, né? Nós já falamos bastante sobre isso também. Computadores com Windows hoje já vem com um firewall, tá? Que mudou de nome. Hoje ele se chama Windows Defender Firewall, tá bom? Então, você instalou o sistema operacional, o firewall já é instalado junto. Você ligou a máquina pela primeira vez, o firewall já é ativado. Isto acontece por padrão, tá? Antigamente, quando o firewall foi criado, lá na época do Windows XP, o padrão era desativado. Aí você tinha que ir lá e ativar manualmente, tá bom? Firewalls podem implementar soluções maiores ou podem implementar soluções menores, né? Um firewall de uma grande empresa, ele vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma DMZ. A gente já falou sobre isso, né? Da zona desmilitarizada. Vai trabalhar ali protegidinho. Numa rede pequena, isso não faz sentido, né? Você tem uma infraestrutura tão grande para, por exemplo, 2 pessoas acessarem a internet. Então é mais fácil você criar uma solução menor, porém segura. E o que se faz hoje, né? Nós usamos os sistemas operacionais dos roteadores. Tá? Dentro dos roteadores você tem firewalls baseados em software, né? E esse firewall faz todo o controle de fluxo ali, naquele ponto. Tá? Existem outras soluções que são feitas adquirindo-se equipamentos. Tá? Então, a Cisco mesmo tem equipamentos dedicados para trabalhar com firewall. Mas você, além do equipamento da empresa, você também vai manter o seu firewall do Windows ativado. Bom? Aqui é uma ideia, né, para você compreender o princípio de funcionamento do firewall. Tá? Então, a gente tem um equipamento interno e a nuvem. Então, o firewall fica exatamente no meio do caminho entre o que a internet está te mandando ou recebendo e um computador dentro da casa do cliente. Tá? Então, esse tráfego ele é totalmente monitorado. Bom? O que acontece quando o firewall detecta um problema? Ele não permite a passagem dos dados. Então, firewall já associa para a gente aquela ideia de porta de segurança. Tá? Percebeu algo errado? Fecha. Ninguém vai para um lado, ninguém vai para o outro. Aqui a gente tem uma ilustração de DMZ, nós já falamos sobre isso, né? Esse servidor aqui, ele pode trabalhar de 2 formas. Pode trabalhar em tempo real, abrindo todos os pacotes que passam pela rede. Ou ele pode ficar lá quietinho e receber cópias desses arquivos e fazer uma análise, entre aspas, aí, bem entre aspas, offline. Análise offline, mas o servidor continua online. Bom? Qual é o melhor caminho? Pessoal, lembra que a gente falou na aula passada a proteção por camadas, né? Um firewall é uma camada, uma DMZ uma outra camada, né? Atualizações do sistema operacional
outra camada. Então você tem várias pilhas de procedimentos que vão determinar se aquela rede é mais segura ou menos segura. Tá? Esse tipo de política, de uso de servidores ou de roteadores, ajuda muito a prevenir contaminações em cenários que o usuário sequer imagina que vai acontecer. Tá? Então, eles ficam sempre trabalhando em segundo plano, tá? Prontos para serem acionados.